Convido para abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 33. Segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, no capítulo 33. Nós leremos dos versos 17 até o verso 23. Assim nos diz o texto da palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirado eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Eu fico imaginando, quem aqui é pai pode testemunhar muito bem disso. Os pais que aqui estão. Do desejo que há de conhecer o rosto do seu filho ou da sua filha. Aquela curiosidade, aquele anseio: como será o meu filho? Será que vai puxar alguma parte do meu corpo? Será que vai ter os meus olhos? Será que vai ter os meus lábios? Será que os pés vão ser tortos como o meu? O irmão Lázaro deve estar passando por isso, né, Lázaro? Isabelle, como que vai ser? E tem dois para dividir, né? Um pode ser de cada. Mas é bem verdade que os pais que aqui estão podem muito bem dizer isso. Aquele anseio que há aquele desejo para conhecer o rosto do seu filho. É natural isso, não tem nenhum problema. Nessa perícope que nós lemos, nessa porção das escrituras que nós lemos, nós vemos algo semelhante. Nós vemos Moisés com desejo, com anseio, buscando conhecer a face não do seu filho, mas a conhecer a face do seu pai. Aliás, o seu Deus e Pai. Moisés roga para ver a face de Deus. Eu te convido ao longo de toda essa exposição você manter a sua Bíblia aberta, para facilitar o entendimento dessa passagem. Portanto, nós vemos no capítulo 33, dos versos 17 ao verso 23, Moisés com essa experiência onde ele buscava, onde ele intercedeu para conhecer a face do Senhor. Mas no início do capítulo 33, os irmãos podem perceber, Deus está entristecido com o povo. A saber, é o povo que Deus libertou com grande poder do cativeiro do Egito, com grandes sinais, prodígios e maravilhas, libertando-os da escravidão do Egito. No capítulo 33, inicia-se Deus entristecido com o seu povo. Por que Deus está entristecido? Porque o povo cometeu o pecado de idolatria. Porque o próprio Deus diz: é um povo de dura cerviz, isso é um povo desobediente, rebelde. No capítulo 32, Moisés, quando ele desce com as tábuas da lei, ele vê o povo no arraial adorando um bezerro de ouro, cometendo um pecado gravíssimo, um pecado de idolatria, onde colocou-se falsos deuses criados pela imaginação e pelas mãos humanas para se adorar, ao invés de adorarem o verdadeiro único Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó.
Deus então, tão entristecido com esse povo, diz a Moisés no capítulo 33, eu vou destruir esse povo, eu vou consumir esse povo. E Moisés então, como um mediador, Moisés então como um intercessor deste povo, fala: Deus, não faça isso. Deus então diz o seguinte: então, para que eu não possa consumi-los, por conta deste pecado, eu vou enviar um anjo, mas eu não irei adiante. Moisés intercede como mediador: não faça isso, Senhor. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Deus então aqui reafirma a sua aliança, a aliança que ele fez com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. A aliança de Deus, essa aliança eterna. Deus então, através da intercessão, Deus então através do mediador, Deus então através de Moisés, Deus então ele começa a falar com Moisés. Nós vemos isso no versículo 11. Deus fala com Moisés boca a boca, face a face. Ainda mais, o texto diz que Deus chama Moisés de amigo. O Senhor chama Moisés de amigo. Muito mais do que um servo, já que ele era Senhor. Este Senhor fala boca a boca, face a face com Moisés e diz: Moisés é o meu amigo. Que privilégio, irmãos. Que privilégio ouvir isso da boca de Deus e ser chamado de amigos do Senhor. O que Moisés fez para receber este título ou essa amizade do Senhor Criador de todas as coisas? Aliás, quem é Moisés? Quem foi Moisés? Moisés era um pecador escolhido, como nós. Moisés era um homem cheio de falhas, cheio de defeitos, mas era escolhido do Senhor, era um eleito do Senhor. Mesmo assim, mesmo Deus conhecendo bem Moisés, Deus o escolheu. Nós sabemos bem o início da história de Moisés, nós sabemos bem os pecados de Moisés. Moisés foi um homicida. A Bíblia diz que Moisés era um dos homens mais calmos, mais manso da terra. Mas ainda assim, quando ele viu um egípcio maltratando um dos hebreus, do seu povo, ele se irou a tal ponto de assassinar esse egípcio. Moisés era um homicida. Deus conhecia Moisés perfeitamente, mas ainda assim ele era o escolhido do Senhor. Posteriormente, Moisés desobedece a palavra do Senhor, quando o Senhor fala para ele falar à rocha, quando o povo estava sedento no deserto, e ele então, com ira, por conta das murmurações do povo de Israel, ele então bate, ele então fere a rocha, e Deus então aplica o juízo sobre Moisés. Moisés é um pecador, mas é este Moisés que Deus usa para libertar o povo de Israel, e está à frente da liderança do seu povo, a saber, o povo da aliança. Mas dessa porção que nós lemos da palavra do Senhor, Moisés ainda, ele clama a Deus, no capítulo 33, para saber o caminho do Senhor. O Senhor fala com Moisés, dizendo o seguinte: Moisés, você alcançou graça diante dos meus olhos, confirmando que não abandonaria Moisés, mas Moisés então clama para ver a glória de Deus. E nos versículos 17 a 23, nós podemos perceber uma grande verdade, que é a seguinte: o Senhor age, revelando a sua glória para aqueles a quem Ele demonstra a sua graça e misericórdia. Repito, o Senhor age, revelando a sua glória para aqueles a quem Ele demonstra a sua graça e a sua misericórdia. Nós veremos nessa exposição do texto da palavra do Senhor 3 pontos reafirmando o amor ou as ações do Senhor para aqueles a quem Deus ama. Vejamos o primeiro ponto. Se atente com o versículo 17 na tua Bíblia. Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Aqui nós vemos a primeira ação graciosa de Deus, uma ação de amor. O Senhor fala, agracia e conhece o homem. Deus, ele vai ao encontro de Moisés.
Não é Moisés indo ao encontro desse Deus soberano, é Deus se revelando a Moisés, Deus se relacionando com Moisés. Nós vemos isso no versículo 11, onde ele falava face a face. Nós podemos ver então que esse Senhor não apenas fala com Moisés, revelando toda a sua bondade, revelando e se relacionando com este homem pecador. Nós vemos que Deus, ele agracia, ou seja, Moisés, você alcançou graça diante dos meus olhos. E nessa porção nós iremos ver alguns antropomorfismo, que são aspectos de homens humanos que Deus toma para si para facilitar nosso entendimento. E nós falamos isso ontem na classe de catecúmenos. Deus é espírito, Deus não tem corpo físico. Mas Deus fala, você achou graça aos meus olhos. Depois Deus fala da mão que está sobre ele. Deus fala sobre as costas. Mas Deus tem costas? Deus tem mão? Deus tem olhos? Não. Deus é espírito, diz João. Mas é para facilitar o nosso entendimento, e Deus, ele se assemelha ao homem para fazer com que nós consigamos perceber algumas coisas que aí às vezes foge da nossa razão, do nosso entendimento da pessoa de quem Deus é. Mas Deus fala aqui, Moisés, você alcançou graças aos meus olhos. O Senhor, ele diz aqui que se revela a ele, que conhece pelo nome. Moisés então não é desconhecido por Deus. Este Deus, ele é onisciente e conhece perfeitamente, completamente Moisés. Moisés sabia perfeitamente que o Senhor sabia perfeitamente que Moisés assassinou um homem no passado, que iria desobedecê-lo, mas ainda assim, a graça do Senhor estava sobre Moisés. Eu te conheço pelo teu nome, Moisés. De igual forma, irmãos, nós somos conhecidos do Senhor. Não tem como estar isento, alheio aos olhos do Senhor. Independente de onde você esteja caminhando, independente das suas dores, dos seus problemas, você é conhecido pelo Senhor. Nós servimos um Deus onisciente, que conhece todas as coisas. Deus vê. Como Deus olhou e viu Moisés, semelhantemente, Deus olha e Deus nos conhece. Deus nos vê. Deus não apenas nos vê, Deus não apenas conhece toda a nossa história e conhece-nos pelo nosso nome, Deus nos agracia. E o que nós fizemos para receber essa graça do Senhor? Que mérito você tem em receber a graça do Senhor? Ou para que Deus olhasse para você com misericórdia e com graça? Talvez você tenha alguma bondade. Talvez você, pelos seus esforços, você é uma pessoa boa, afinal você vem à igreja, você conhece os hinos, você é uma pessoa, um bom cidadão. Nada disso adianta diante da gloriosa presença desse Deus. É por isso que Deus se revela a Moisés. É por isso que Deus vai ao encontro de Moisés. É por isso que Deus se relaciona com o pecador Moisés, dizendo, você achou graça diante dos meus olhos. Eu te conheço pelo teu nome. O que fizemos para receber a graça do Senhor? Se nós estamos aqui, não é pelos méritos ou por esforços nossos mesmos. Não, nós não temos. É tão somente a graça, o favor imerecido do Senhor para conosco. Nunca se esqueça disso. A graça do Senhor te acompanha. Os olhos do Senhor te acompanham. Conheço-te pelo teu nome. O Senhor te conhece, meu irmão, minha irmã. Volte agora os seus olhos para os versos 18 e 19. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Aqui nós podemos ver a segunda ação de Deus, revelando o seu amor para o homem, e o Senhor mostra a sua glória, fazendo passar toda a sua bondade, proclamando que Ele tem misericórdia de quem Ele se apraz.
para reafirmar que o Senhor estaria com Moisés e seu povo, e não os deixaria, nem enviaria anjo, nenhuma outra coisa, que o Senhor mesmo andaria, ou caminharia com o seu povo, com Moisés e com o povo da aliança. Moisés então aqui faz um pedido ousado. Moisés então aqui intercede, clama a Deus e diz: Senhor, eu quero ver a tua glória. Perceba bem, Deus falava com Moisés face a face, boca a boca, mas agora Moisés não quer apenas ouvir Deus falando, Moisés quer ver a face de Deus. Desse Deus que operou com poder lá no Egito, desse Deus que criou os céus, terra e tudo que existe. Moisés quer conhecer a face desse Deus, para reafirmar que Deus estaria com ele, que Deus não os abandonaria, que Deus não os deixaria. Moisés então clama para ver a glória, ele pede, mas o que é a glória do Senhor? A glória do Senhor é o peso do Senhor, é a honra do Senhor. É bem verdade que nós não conseguimos entender perfeitamente o que é essa glória, mas nós conseguimos perceber pela palavra no hebraico, nesse sentido deste peso, deste poder tão grande, tamanho, que é como se fosse uma honra tão poderosa, da qual homem nenhum pode sobreviver diante dessa glória. Moisés clama: eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua face. É o peso, a glória do Senhor é a própria presença deste Deus que se faz imanente, desse Deus que se faz perto, desse Deus Emanuel que se faz conosco, desse Deus perto, próximo, que se relaciona. A glória do Senhor é isso, é a presença do peso, do esplendor de Deus com o homem pecador. Essa é a glória do Senhor. A glória do Senhor no meio do seu povo é estar com o homem. Isso é pesado demais para nós que somos terrenos e pecadores. É muito gloriosa a presença de Deus, e nós como servos do Senhor, as Escrituras do Senhor apresentam também que vários outros servos testemunharam e experimentaram um pouco do vislumbre do que é esta glória do Senhor. E diante da presença e da glória do Senhor tiveram temores, medo. Josué, quando estava planejando aquela conquista de Jericó, já chegou diante dele um anjo do Senhor, e era o próprio Senhor, uma cristofania, era Cristo presente lá no Velho Testamento. O Senhor apresenta então diante de Josué, e ele se enche de temor. A própria sarça que queimava e não se consumia, Deus falando com Moisés, ele se enche de medo e de temor. Nós vemos isso acontecer com Zacarias, o pai de João Batista, Manoá, o pai de Sansão, e com tantos outros servos ao longo de toda a Escritura, não apenas no Antigo Testamento. Nós vemos da mesma forma no Novo Testamento. Lembra de Paulo, ou Saulo, no caminho para Damasco, diante do esplendor da glória do Senhor, que era o próprio Cristo que se apresentou no caminho de Paulo, ele ficou cego. Lembra de João, na ilha de Patmos? Quando ele tem a revelação do Senhor, ele cai como morto. E tantos outros personagens, ao longo das Escrituras, nós podemos ver que se encheram de temor, de medo, diante do esplendor da glória, da presença desse Deus que se relaciona com o homem. É maravilhoso demais para nós que somos pecadores. Aplicando para as nossas vidas, é um pedido ousado. Essa é a verdade. Se Deus chegasse para você, o que você pediria a Ele? Se Deus hoje chegasse diante de você, face a face, qual seria o seu pedido? Estabilidade financeira? Saúde? Estabilidade emocional? Uma bênção, algo relacionado aos seus filhos, talvez uma cura? O que você pediria para Deus se Ele aparecesse face a face com você? Moisés clama: eu quero ver a tua glória, Senhor. Eu quero ver a tua presença, Senhor. Que pedido ousado. O Senhor então responde a este pedido dizendo: farei passar toda a minha bondade, verso 19, diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. E o nome do Senhor aqui é: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei, ou seja, eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão.
O Senhor responde a este pedido: farei passar não apenas um pouco, farei passar toda a minha bondade diante de você, Moisés. O Deus soberano, o Senhor que faz o que Ele quer, não tem como, não depende de vontade humana, não depende dos nossos arranjos naturais humanos, depende do querer e da vontade soberana deste Deus. Eu faço, eu tenho misericórdia de quem eu quiser, e pronto, acabou. Não cabe a você e eu questionarmos isso. É Deus soberano. Não tem como você mandar em Deus. Esqueça essa mentira que o mundo coloca para você, de que você tem poder, de que você é Deus de si mesmo, que você consegue fazer pelas suas próprias mãos, ou pela sua capacidade, ou pela sua imaginação, de que você é Deus para si, e que escolhe caminhos para si mesmo, que vai te levar diante de algo tão profundo, tão maravilhoso. É mentira isso. Você não manda em Deus, você não tem capacidade nenhuma diante de Deus. Aliás, se Deus se chegar diante de você, você está consumado, fulminado. E Deus diz isso: ninguém pode estar diante da minha presença e viver. Então esqueça essa mentira de que você é Deus de si mesmo. Esqueça essa mentira de que você pode ordenar, decretar algo a Deus, de que você tem poder sobre o que você não tem nada. Você é um miserável pecador, como eu sou também. E Paulo diz: eu sou o principal dos pecadores, miserável homem que sou. Nós somos miseráveis, nós somos pecadores, nós somos imperfeitos, nós somos falhos, e constantemente nós erramos e quebramos os mandamentos de Deus, e entristecemos o Espírito Santo de Deus. Mas ainda assim, apesar de todas as nossas limitações, das nossas fragilidades, dos nossos constantes erros, a graça do Senhor nos alcança. Os olhos do Senhor vêm sobre nós. O Senhor diz para mim e para você: apesar dos nossos erros, eu te conheço pelo teu nome, porque você é escolhido, porque você é um eleito do Senhor. Não é pela sua capacidade, meu irmão, minha irmã, é por conta da graça. Eu tenho compaixão de quem eu quiser, eu tenho misericórdia de quem eu quiser. Afinal, que misericórdia é essa, igreja? Misericórdia é Deus nos poupar, misericórdia é Deus nos livrar da maior condenação que havia sobre nós, a condenação eterna de estarmos longe para todo sempre da presença e da glória de Deus. Misericórdia é isso. Misericórdia é Deus nos livrando e nos tirando do inferno. Misericórdia é Deus nos poupando dessa condenação. Essa é a misericórdia de Deus. Ainda o Senhor disse para Moisés: eu farei passar toda a minha bondade diante de você. Um dia, pela graça, pela misericórdia, pelo amor infinito do Senhor, o Senhor fez passar toda essa bondade para conosco, no dia que Cristo apresentou no caminho das nossas vidas, e nós tivemos esse encontro maravilhoso. Você lembra desse encontro? Você lembra desse dia que Cristo te resgatou do império das trevas e do pecado? Você lembra desse dia que Cristo transformou a sua vida, mudou o seu nome, mudou a sua história, fez passar diante de você toda a bondade divina. Sabe quem é essa bondade? Jesus Cristo. Farei passar diante de ti toda a bondade. Ele foi ao nosso encontro. Sejamos sinceros e honestos, irmãos. Se não fosse a bondade do Senhor, eu e você, verdadeiramente nós não estaríamos aqui. Não estaríamos. Onde nós estaríamos se não fosse essa bondade, essa misericórdia? É graça e misericórdia que foi ao nosso encontro. Não sabemos muito bem explicar isso. Tantas pessoas melhores que nós, tantas pessoas mais capacitadas, mas aprove o Senhor vir ao nosso encontro. Agora volte seus olhos para o verso 20 e 23 a 23. Terceira ação do Senhor, demonstrando o seu amor para com o povo. O Senhor preserva a vida do homem se fazendo próximo. Verso 20. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha, ou a rocha. Quando passar a minha glória, eu te porei na fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado.
Depois, em tirado eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. O Senhor preserva a vida do homem, se fazendo próximo. O Senhor agora acrescenta a resposta a Moisés, e o Senhor preserva, se fazendo próximo, e dizendo: Moisés, você não verá minha face, porque homem nenhum pode ver a minha face e viver. Por conta desse peso da glória e da santidade de Deus, é algo muito pesado para nós, criaturas pecadoras. Moisés teme então diante da voz, da palavra do Senhor, e nós podemos ver isso também nos versos 21 a 23, onde o Senhor começa a dar diretrizes para se revelar, e Moisés aqui tem um pouco do vislumbre do que é essa glória do Senhor. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim. O Senhor se faz próximo de Moisés. O Senhor coloca Moisés em uma rocha. Moisés então está agora aqui com os pés firmados na rocha, diante da rocha, e o Senhor diz o seguinte para Moisés: penha e rocha é a mesma palavra, a mesma coisa. Quando eu passar a minha glória, eu te porei agora numa fenda da penha. Eu te colocarei agora numa fenda, numa ferida, numa abertura desta rocha, e com a minha mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Agora imagine o seguinte: Moisés recebe a resposta de Deus, Moisés está atrás da rocha, e o Senhor faz o seguinte: vou te colocar sobre a fenda da rocha, uma abertura, uma ferida da rocha, para que você possa ver um pouco do vislumbre da minha glória, mas ainda assim, pelo tamanho, pelo esplendor, eu vou pôr a minha mão, e depois irei retirar, e você vai ver eu passando de costas, Moisés. Moisés então agora vê, através dessa rocha, dessa abertura, dessa rocha repartida, dessa rocha ferida, Moisés consegue contemplar a glória do Senhor. Eu poderia perguntar às crianças, mas não estão aqui: quem é a rocha, irmãos? Jesus é a rocha. Jesus é a rocha eterna, a rocha ferida. Moisés consegue contemplar a glória, a presença de Deus, através dessa rocha que foi ferida pelo próprio Deus Criador. Através dessa abertura da rocha, Moisés consegue ter um pouco do vislumbre da glória do Senhor. Não é outro artifício, não há outro meio, é através da ferida da rocha. Jesus é a rocha que foi ferida na cruz, no Gólgota, naquela rude cruz. Jesus foi ferido para que eu e você, esta noite, possamos ter acesso à glória e à presença de Deus. Através da glória de Deus, através da presença desse Deus, agora nós podemos ir até Ele. Não precisa mais de mediador, não precisa mais de Moisés, não precisa mais de homens nenhum, líderes nenhum. Nós podemos contemplar a glória do Senhor, nós podemos estar diante da presença do Senhor, nós podemos contemplar e ver Deus, porque a rocha foi ferida. O próprio Deus abriu aquela rachadura naquela rocha, o próprio Deus deu Cristo Jesus, levou o seu Filho unigênito para morrer numa cruz, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai, para que pudéssemos ter acesso a essa presença maravilhosa, irmãos. A rocha ferida é Jesus ferido na cruz, não há outro nome. Somente por meio de Cristo Jesus, nós podemos agora ver a face de Deus, e o apóstolo João diz isso, no capítulo 1 do Evangelho, e diz: e nós vimos a sua glória, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus é a revelação dessa glória, Jesus é esse Deus presente, imanente, que se faz próximo do pecador, que encarnou no seu estado de humilhação, andando com pecadores, que foi traído, que foi humilhado e foi abandonado, mas Ele quis, de forma proposital e voluntária, para que nós pudéssemos ter acesso novamente à glória do Senhor, aquilo que nós perdemos lá no Éden, onde Deus falava face a face com o homem.
Você não merece a glória. Saia deste culto hoje com esse entendimento. Você não merece esta glória. Você não merece ter essa presença. Você não merece receber o amor, a graça, a misericórdia do Senhor. O que você merece, e eu também, é o inferno. Mas Deus abriu a ferida nessa rocha, e hoje nós podemos contemplar a glória de Deus por meio de Cristo Jesus. Tantos servos experimentaram dessa glória. Jesus, não há outro caminho, não há anjos. Moisés aqui é um mediador falho, imperfeito, mas Jesus é a perfeita mediação entre Deus e os homens e o seu povo. Apocalipse capítulo 22, verso 4, diz que nós o veremos face a face. João testemunha isso. João ainda diz mais. João, quando ele tem a revelação na ilha de Patmos do Apocalipse, ele diz isso no capítulo 22, que nós o veremos face a face, mas ainda ele diz mais, quando ele olha que não havia ninguém digno de abrir os livros e desatar os 7 selos, ele cai como morto, ele se entristece, mas ele então vê um cordeiro, que era digno de abrir o livro e de desatar os selos. A esperança é Jesus, a esperança para ver Deus é somente Jesus Cristo. Sem mais a presença do pecado, poderemos agradecer a Deus, esse Deus de misericórdia face a face, porque um dia Ele se revelou a nós. E o final da vida de Moisés, nós sabemos muito bem, por conta do murmúrio, da reclamação do povo. Isso está descrito lá em Números capítulo 20. O povo estava sedento no deserto. Moisés então, Deus fala para Moisés, fala para a rocha, que eu irei derramar água para saciar esse povo. Moisés então, com ira, fere e bate nessa rocha. Deus não gostou. Todo pecado tem consequência. Deus aplicou o juízo para Moisés. Deus deu água para o povo, descidentou a sede do povo, do seu povo da aliança. Mas o Senhor disse para Moisés o seguinte: por conta da sua desobediência, Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Você não vai entrar. Moisés então sobe no alto do monte de Pisga. Isso está descrito no livro de Deuteronômio, no capítulo 34. Moisés sobe no cume do monte de Pisga, e ali ele contempla e vê a terra prometida do Senhor, mas ele não entra. Ele diz: aqui ficamos nós. Moisés, quando ele teve essa experiência no capítulo 33, ele viu a glória do Senhor de costas. Ele não viu a face do Senhor. Lembra que Deus falou: ninguém pode ver minha face e viver. Enquanto vida, Moisés não viu a face do Senhor. Ele viu as costas do Senhor. A glória passar de costas. Moisés então agora, no alto monte de Pisga, ele contempla a terra prometida, mas ele morre e diz: aqui ficamos nós. Acabou, né? Acabou tudo na vida de Moisés. Este pedido ousado não aconteceu? Aconteceu. Onde aconteceu? Moisés viu a glória de Deus e a face de Deus. Mateus capítulo 17, verso 3. Nós temos o relato do Monte da Transfiguração. Moisés, juntamente com Elias, contempla a face desse Deus. Moisés viu a face de Deus. Quando o Senhor chama os seus discípulos e está aqui no Monte da Transfiguração, o Jesus glorificado, Moisés está ali. Moisés vê Jesus face a face. Moisés viu a face de Jesus. É o Deus imanente, o Deus presente. É o Deus que falava com ele desde a sarça que ardia e não se consumia. É o Deus que faz passar toda a sua bondade e a sua glória de costas. Agora, no Monte da Transfiguração, Moisés vê o rosto de Jesus. Cumpriu-se esse pedido, essa oração de Moisés. Moisés viu a Deus. Nós o veremos face a face. Você anseia por isso? Você deseja ver a face de Deus? Nós estaremos diante dele e o louvaremos
Concluindo, irmãos, Moisés teve esse privilégio. Ele viu o rosto do Deus encarnado, do Deus presente. E para finalizarmos, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 55. O jovem Estevão, testemunhando o amor deste Deus, Jesus Cristo, foi morto pelos religiosos, foi ferido, apedrejado. Tinha uma juventude toda, jovens, presta atenção, adolescentes. O jovem Estevão tinha toda uma vida pela frente, de prazeres, de desejos da carne, rejeitou tudo por amor a Cristo Jesus. Foi ferido, injustiçado, foi morto, cheio de hematomas e dores, mas não negou o nome de Jesus Cristo. Testemunhou sobre o amor do Senhor. Quando Estevão está sendo apedrejado, está sendo morto, a Bíblia diz que ele fita os olhos para os céus, e ele diz o seguinte: eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, Jesus Cristo, de pé. O Senhor levantou-se para receber Estevão na glória. Estevão viu o rosto do Senhor. O Senhor todo soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, se colocou de pé para receber um pecador, receber Estevão. Ele se levantou. Um dia nós veremos o Senhor face a face. Um dia Ele estará nas nuvens, com toda a glória, com todo o seu esplendor. Um dia Ele irá nos chamar pelo nosso nome. Um dia estaremos diante dEle e o louvaremos para todo sempre. É esse Deus que agracia, que conhece-nos, que se revela, que fala conosco. Vamos orar, irmãos? Senhor, nosso Deus, soberano Pai, nós queremos te bendizer pela tua glória, Senhor, pela tua presença. A única coisa que podemos dizer é obrigado, Senhor. Obrigado por se revelar a nós. Obrigado por tanto amor demonstrado sobre as nossas vidas. É bem verdade que nós não merecíamos estar aqui, nós não merecíamos a salvação em Cristo Jesus. É bem verdade que nós somos muito pecadores. E quando contemplamos para nós mesmos, nós conseguimos perceber que nós não conseguimos nos salvar. Obrigado porque o Senhor um dia apresentou no caminho das nossas vidas. Um dia o Senhor revelou para nós o grande amor que é Cristo Jesus. Ó Senhor, nós podemos hoje ver a tua glória. Nós podemos ir até o Senhor nesse instante. E ainda mais, na confiança que nós temos de que estaremos para todo sempre na tua eternidade e o veremos face a face. Onde não haverá mais dores, não haverá mais luto, não haverá mais tristezas. E diante da tua glória nós poderemos te louvar e te bendizer. Porque o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso Deus. Obrigado por nos chamar de amigos, não mais servos ou escravos, mas nós somos teus amigos, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito ao teu povo, a esta igreja. Que a bênção do Senhor continue sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. Que possamos ter uma semana abençoadora diante de ti, Senhor. Que possamos te amar acima de todas as coisas. Nós te louvamos e entregamos este culto diante do teu altar. No nome do teu Filho Jesus oramos. Amém.
Convido o pastor para estar à frente. Alguns breves avisos. Espero que você tenha sido, como eu, edificado pela palavra do Senhor. Um Deus que nos conhece, firma os nossos pés sobre a rocha, nos esconde nesta rocha que é Jesus e nos agracia, preservando-nos a vida, nos dando graça e bondade e nos revelando a glória dele por meio de seu Filho amado Jesus. Não deixe de orar por nossa irmã Marcilene, que recebeu alta e está em casa. Não deixe de orar